Ai, gente, que pena que é o último bloco, mas que bom que a gente vai esclarecer as nossas dúvidas sobre os cuidados ao antecipar o seu imposto de renda. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Cíntia Sena, que é educadora financeira. Tudo bem, Cíntia? Boa tarde. Nada, boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Prazer é meu. Boa tarde. Cíntia, eu quero te fazer várias perguntas. A primeira delas é, quando a gente está fazendo o nosso imposto de renda, a gente baixou o aplicativo, estamos ali fazendo bonitinho, ele já dá o valor que provavelmente será devolvido para nós, né? A dedução do imposto de renda já vem tudo lá bonitinho. É esse valor que muitas vezes oferecem para a gente? Explica como é que é isso. Sim. Quando, no momento agora, né, de março até o final de abril, a gente vai fazer o ajuste do que a gente pagou o ano passado, do imposto, que pode ser que eu tenha um valor para ser restituído, porque eu tive algumas despesas ao longo do ano que o governo aceita, como pode ser que eu tenha que pagar. Quando eu faço isso, eu tenho dois campos lá que vai me mostrar se eu tenho um valor a receber. Quando eu tenho isso, eu enviei, ele já vai falar, olha, você vai receber este valor aqui dentro lá dos lotes que o governo vai soltando aos poucos, conforme o prazo que você entrega e também se você não cair na malha fina. Que aí já é uma outra história, aí é uma outra que talvez tenha a ver também com essa antecipação. Eu já vou chegar lá. Deixa eu te fazer uma pergunta antes, que é, algumas pessoas, a gente sabe que o brasileiro geralmente deixa para a última hora, mas algumas pessoas são as primeiras a entregarem a sua declaração e esperam também a sua restituição ali serem uma das primeiras, um dos primeiros lotes. É verdade que se a gente deixar para o fim, não te incentivando, mas é uma pergunta, isso rende mais do que a poupança, esse valor? É verdade isso? Sim. Rende muito mais e o melhor ainda, sem imposto. Isso é interessante, então. Então, o que acontece? Quando você entrega a sua declaração, ela tem um prazo para ser devolvida e como o governo fica com esse recurso, ele mensalmente paga um percentual da taxa básica de juros, que é a Selic, que hoje está em 12,25%. Então, com isso, cada mês você vai, daquele valor que você fez, entregou e tem o recibo, vai ser acumulado até o momento que você vai receber. Ao entregar no final, as suas chances de receber mais no último lote, você vai ter quase 6 meses aí ou mais de rentabilidade sem imposto nenhum. Não é um incentivo para deixar para a última hora, mas é uma informação importante, né? É uma informação para ser analisada. Então você pensa aí o que você prefere. Vamos lá, eu estava até conversando aqui com a Cíntia nos bastidores sobre um pouquinho do que os bancos às vezes fazem. Explica para a gente sobre essa oferta. O banco tem acesso ao valor? Como é que funciona isso? Olha, o banco não tem acesso ao valor, mas geralmente quando você faz a sua declaração, você já tem um banco padrão que você acaba utilizando, ofertando. E pelo seu histórico do ano anterior, ele consegue saber qual que é a sua média de valores que você tem para receber e também o que você tem, se você recebe salário, se você tem alguns outros produtos e acaba te ofertando, olha, se você indicar esse banco aqui, a sua conta para receber a sua restituição, você tem direito a essa antecipação. Você pode pedir antecipar e só pagar quando receber o valor da declaração. Valendo que, a minha pergunta é, essa antecipação inclui juros? Ninguém dá nada para ninguém de graça, né? Sim, inclui. No momento que você faz, isso é um empréstimo, como qualquer outro, sendo que tem como uma garantia o imposto de renda que você vai receber restituído. Então, eu tenho empréstimo, tem juros, tem impostos, tem tarifas. Então, quando eu recebo, por exemplo, eu vou restituir R$1.000, eu não vou sacar R$1.000 dessa antecipação. Eu já vou sacar ela deduzidas dos juros, dos impostos. Então, eu já vou receber menos, descontado tudo isso. Quando cair a restituição, vai quitar essa minha dívida, eu não vou ter mais recurso nenhum. Então, é lembrar, eu não vou ficar e antecipar 100% do valor na minha mão. Tem juros, impostos e taxas. Mas vamos supor que na hora que eu fiz ali, eu apertei um 0 que o meu dentista não apertou, foi um erro. Ninguém agiu de má fé. Vamos imaginar que a maioria das pessoas não agiu de má fé. Foi um erro e daí a gente caiu na malha fina justamente porque não bateu. A gente sabe que todas as informações são cruzadas, eu brinquei do dentista, mas podia ser qualquer outro profissional. Fui chamado lá. A gente sabe que esse processo, é lógico que é só você esclarecer se você não fez nada de errado, mas esse processo não pode retardar a minha restituição? Pode. E aí? O que acontece? Quando cai para a malha fina, você tem um prazo para ser respondido isso.
como também pode demorar aí cerca de 5 anos para ser analisado. Então, não necessariamente só entregar a declaração, ter o recibo de que você vai receber X valor, te garante que isso vai acontecer efetivamente. Mesmo que você preencheu tudo certinho, é esse confronto que vai mostrar, às vezes está tudo certo. Se o profissional digitou errado, pronto, né? Pode cair ter essa inconsistência, só lá prestar contas, não vai ter nenhuma questão, mas impede de receber o valor, então acaba postergando e você acaba, por ter feito o empréstimo, tendo que arcar com o recurso do próprio bolso, porque até o final do ano, aquela dívida vai ser cobrada. E eu queria entender isso, então, vamos lá. O banco, ele fica com esse valor X, vamos imaginar os R$1.000? Aí vamos supor que com as taxas a pessoa recebeu 700, estou aqui imaginando o valor, tá? Chegou na data, sei lá, o lote dela seria previsto até novembro, ela receber. Não recebeu porque caiu na malha fina. Dezembro não recebeu, janeiro não recebeu. E a minha pergunta é, o banco vai cobrando essa dívida? Como é que funciona isso? Pode correr uns juros em cima desse valor? Pode. Como que funciona? No momento que você faz a contratação, o banco já informa qual que é o seu prazo para pagar. Tem alguns que até antes, não necessariamente até o final do ano. Tem outros que atrela, olha, até o final do ano tem que ser pago ou ainda deixa para janeiro, fevereiro. Passado esse tempo, ele vai consumir automaticamente se tiver algum valor na sua conta. Então, se você tem limites em aberto... Imagina num fim de ano que você está esperando para fazer alguma coisa importante. Tem que ter muita atenção e cuidado. E caso não tenha saldo nenhum na conta, aquela dívida vai ser cobrada, vai incorrer juros e, dependendo de como tiver esse contrato, muito maiores ainda daquele que foi contratado. Isso pode ser um problemão. Pode virar uma bola de neve aí, então tem que ter muita atenção. Na hora que você vai fazer essa antecipação, qual que é a real necessidade de antecipar um recurso que ainda não é garantido? Então, olhar dentro do orçamento ali de casa, o que pode já fazer para reduzir, minimizar, para não precisar desse recurso. Eu acho que a ideia da gente não precisar contar com esse valor, né? Sim, aí pensar que é um bônus. Isso, é um a mais. Né? É um a mais. Agora, como educadora financeira, a sua dica é, em alguns casos, lançar a mão desse valor ou, na maioria dos casos, a sua indicação é não faça isso, mesmo para uma família que esteja no vermelho? Tem que ser analisado. Qual que é a situação que ela chegou naquele vermelho? Quais são as dívidas que ela tem? Pode ser que o valor que ela vai restituir seja suficiente, por exemplo, para pagar uma dívida que os juros são muito altos. Então, até pode ser, desde que olhe todo o orçamento, consiga analisar, porque se não receber até no final do ano, vai ter que arcar com aquela dívida também. Então, se eu tenho uma dívida com taxas de juros exorbitante, cartão, limite de conta, eu consigo trocar, substituir, porque eu vou ter um prazo um pouco maior para pagar, por exemplo, no final do ano. Enquanto isso, eu vou fazendo ajustes no meu orçamento para conseguir honrar caso eu não receba. A ideia, então, é trocar dívidas mais caras por dívidas mais baratas, se é que isso existe? É por aí? É possível, mas sempre olhar, sentar ali a família, identificar os gastos, porque no nosso dia a dia a gente consome assim que a gente nem percebe. Às vezes tirar um pouco aqui, um pouco ali já vai ser o suficiente, já né? resolve. Só nesse olhar, analisar aquilo que eu faço no meu dia a dia, para onde que vai o dinheiro, que ele se perde aí, eu consigo buscar esse recurso e não depender não só desse empréstimo, como qualquer outro. Eu queria te fazer, já que a gente está nesse assunto, eu queria te fazer uma pergunta sobre o 13º e a antecipação que também é oferecida pelo banco. Ela também traz riscos, não? Traz. A mesma coisa com o que é feito com a antecipação do imposto de renda é feito com o 13º. Geralmente, essa antecipação está atrelada àquelas empresas que você tem a sua conta salário. Então, porque ele sabe que lá no final do ano, lá em novembro, você vai receber aquele valor. Sempre se atentar. Por que eu estou precisando fazer essa antecipação? Tem juros, tem impostos e quando eu receber ou se eu estiver na expectativa de receber o meu 13º, eu já não vou ter mais, porque eu já utilizei antes. É sentar, olhar, rever, mudar os comportamentos, principalmente nessa situação que a gente está aos pouquinhos respirando aí, melhorando.
se reorganizar. Importante, tanto para 13º, para imposto de renda, começar a colocar um objetivo. Coloca uma meta, um sonho, algo que queira fazer, que aí você fica mais focado, desvia ali daqueles gastos momentâneos, aquelas compras compulsivas, e você fala, não, isso eu vou fazer isso. E aí você acaba trazendo mais como uma realização. Perfeito. Eu acho que vale aqui a gente explicar para as pessoas que a gente ainda está num ano difícil, tem muitas pessoas desempregadas. Essa lista aí de 14 milhões pode ser muito maior. Tem pessoas que desistiram já, tem pessoas que estão sendo subutilizadas, tem muita coisa acontecendo no país e não é para desanimar não, mas é para parar e pensar, será que vale a pena você antecipar alguns valores que poderiam chegar num bom momento e te ajudar ali e pagar juros por ele? Parece que a gente sempre tem uma dívida para um valor que a gente tem ali que aparece, né? A gente sempre tem um gasto para aquele valor, a gente tem que mudar essa realidade, né? Totalmente. O que acontece, mesmo se eu estou desempregado ou se eu estou trabalhando, que a gente acaba não pensando, não analisando, é por que eu tenho uma dívida ou por que eu faço? A gente fala que o dinheiro tem que ter um carimbo. Eu tenho que dar um destino para ele. Se eu não dou, o destino acaba aparecendo. Então, sobrou um valor ali, sobrou outro, você acaba comprando, consumindo. O que é bacana é, começa a definir uns objetivos. O que eu quero fazer daqui a um ano? O que eu quero fazer num prazo um pouco maior, médio, longo? Que eu comece a me reorganizar, recebo o meu salário, já separo uma parte para esses objetivos, porque aí eu vou readequar meu padrão de vida e fazer com que eu trabalhe aquele valor. Então, se eu quiser gastar além, eu falo, não posso, porque eu já tenho aquele item. Então, eu começo a me reorganizar. Antecipar é porque eu não tenho esse planejamento. Eu já fiz contas lá atrás, que eu não considerei se eu ia ter ou não recurso suficiente e acabo saindo aí da estrutura. Esse papo rende muito, já te convido para voltar, viu, Cíntia? Tá, muito obrigada. Quem quiser entrar em contato, o e-mail cintia.sena@dsop.com.br e o canal no YouTube, youtube.com/CínciaSena. Obrigada, viu, Cíntia? Uma ótima tarde. Igualmente. Então, agora, com todas as informações que a Cíntia deu, você pesa, mas a gente já adianta que na maioria dos casos não é um bom negócio, né? Infelizmente, o nosso programa já chegou ao fim, mas amanhã tem especial do Dia Internacional da Mulher e eu convido homens e mulheres a participarem. Você que está me assistindo pode mandar pra gente o seu recado, mandar pra gente o recado para alguma mulher que você acha muito especial. Você, homem, marido, pai, filho, manda também lá nas nossas redes sociais, no canal, na fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano ou facebook.com/nossopgm. Eu adianto que uma das nossas convidadas vai dar presente para vocês, então vale muito a pena. A gente fala sobre o papel da mulher na sociedade, sobre as novas estratégias da mulher empreendedora e vamos conversar ainda sobre as tecnologias para deixar a gente mais bonita. Eu te espero então amanhã. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. A gente continua se falando pelas redes sociais. Um beijo grande, uma excelente tarde. Fica com Deus. Tchau.